O Depois do Jeans começa agora. No programa de hoje vamos falar de acidentes e quedas na terceira idade. Não saia daí. E para falar sobre esse assunto, eu converso hoje com o fisioterapeuta e osteopata, Dr. Rover Franco. Doutor, obrigada pela participação no programa. Valeu. Nós vamos falar um pouquinho hoje, então, de quedas e acidentes na terceira idade. Quais são os motivos que levam aos idosos e, à medida que a gente envelhece, né, ao frequente aparecimento de quedas e acidentes relacionados às fraturas? Tá. São vários fatores que levam a essa causa. Então a gente tem fatores intrínsecos, né, que são do próprio paciente, e tem fatores extrínsecos, está relacionado com o ambiente, onde que ele vive, enfim. O ambiente intrínseco é se ele já tem uma doença de base, um tipo de sequela, alguma doença, tá? O sedentarismo é um dos fatores principais que levam essas causas, tá? Medicação, alguns antidepressivos, enfim. Crises de pressão, a pressão baixa, a hipotensão arterial, principalmente quando o paciente sai da postura deitada para sentada ou de sentada para de pé, e algumas vertigens, né? Labirintites. Existem cuidados que podem ser tomados para que diminua essa possibilidade de acidentes, né? Dentro de casa, principalmente? Sim. Manter um ambiente bem iluminado, tá? Evitar tapetes esparramados pela casa. No banheiro, se o idoso tiver alguma alteração de mobilidade, de capacidade funcional, manter barras, né, corrimões nas paredes, elevar o assento do vaso sanitário. Tá? E é muito difícil conseguir ajustar a casa de uma pessoa idosa para que ela consiga, enfim, viver ali sem passar por esse tipo de problema? Não é difícil, basta uma orientação de um profissional, né, um fisioterapeuta ou um médico, para estar fazendo esse acompanhamento com o paciente. Não é difícil, não. E como é que a gente sabe, né, vivendo com idoso ou tendo alguém na família, que ele está apresentando essas alterações que foram colocadas, para que a gente fique, então, de olho na possibilidade de ocorrer algum acidente? De uma futura queda. O paciente que tem dificuldade nas trocas posturais, tá? Então vamos pensar aí, quando ele estiver dormindo. Se ele tiver muita dificuldade em rolar para sentar, né, se ele estiver fazendo muita força, se ele sair de sentado para de pé e necessitar de muito apoio também para essa passagem postural, a dificuldade em trocar o passo, tá? E a gente observa isso muito na clínica ou na casa também, ele necessita da parede, então ele vai andando e tateando a parede, porque ele tem uma diminuição de equilíbrio. Isso está relacionado com também falta de força? Sim. Ou seria o equilíbrio associado a outras complicações? Uma diminuição de mobilidade vai gerar uma futura fraqueza muscular. Então ele anda menos. Isso vai diminuindo o equilíbrio e o ajuste corporal. A medicação, né? Como já foi falado antes, ela também interfere. Isso tem que ser passado para o médico? Sim. De repente, essa medicação pode estar gerando essas alterações. E podendo existir a possibilidade de troca do medicamento? Sim, possível que a família... É possível sim, fazer visitas periódicas ao médico, tá? Esse medicamento pode estar gerando algumas alterações de pressão, tá? Ou tendo algumas arritmias que levam essa vertigem e esse desequilíbrio. Tá? Doutor... Ou uma baixa quantidade de cálcio no seu organismo, favorecendo as alterações de fraturas, enfim. Isso está relacionado também, doutor, com a idade? Então, assim, o idoso que tem mais de 80 anos, ele vai ser mais acometido do que o que tem 60? Isso, a partir dos 60, 65 anos de idade, a gente já observa uma incidência maior, tá? Principalmente nos idosos sedentários e do sexo feminino, tá? A mulher idosa cai mais, tá, em relação ao homem, mas quando o homem cai, a partir dos 65, 70 anos de idade, a gente observa um maior índice de mortalidade pós-trauma. Tá? A gente observa isso também.
Em relação à estrutura corporal, estrutura física, o idoso mais magro, ele é mais acometido que o idoso obeso ou acima do peso? Ou não tem essa relação? Não tem um estudo falando sobre isso, não. Mas idosos que têm alteração postural ou alteração nos pés, dores em geral, dores nos pés, nas pernas ou na coluna, artroses, osteoporose, estão mais suscetíveis à queda. Falando da osteoporose, qual que é a diferença da osteoporose para a osteopenia e por que a osteoporose é um fator de complicação para esse paciente que cai? A osteopenia é a fase inicial, é uma diminuição do cálcio no organismo. A osteoporose já é uma fase mais avançada. Você tem um grau bem mais avançado de diminuição de cálcio. Então a gente observa o exame e a densidade óssea está bem mais acometida em relação à osteopenia. E aí quando a gente fala densidade, o que seria? É a transparência do osso, né? Então muita gente tem dúvida, o que é artrose, o que é osteoporose? A artrose são as juntas, as alterações na cartilagem e futuramente nos ossos, né? São nas epífises. A densidade óssea são no corpo dos ossos, entendeu? Ele ser mais duro ou mais poroso, seria Exatamente. isso? A porosidade a gente vê pela transparência. Então um raio-x mais opaco é um raio-x, pode ser diagnosticado como osteoporótico, né? E esse osso que tem uma porosidade maior, ele é mais fácil de quebrar? De quebrar. Muitos pacientes, às vezes, que sofreram queda, eles acham que fraturaram depois da queda. E não. Isso acontece mais à noite, né? A passagem do quarto para o banheiro. Então, quando o paciente levanta e faz um movimento rotacional, o osso osteoporótico, ele trinca. E o paciente, inevitavelmente, ele cai. Então, existe a possibilidade de quebrar sem cair? Quebrar antes de cair. E aí ele vai ter contusões, porque ele vai bater ou a coluna, ou o braço, ele vai tentar se defender, ou o próprio crânio. Ele vai ter outras fraturas, pode ter outras fraturas além dessa, como o rádio, a clavícula, ou o próprio traumatismo craniano. E isso está muito relacionado, então, à quantidade de cálcio e à estrutura óssea. E a estrutura óssea. Sim. Relacionado à idade também. Isso. Quanto maior a idade, maior a chance do osso ser osteoporótico. Doutor, nós vamos falar no próximo bloco o que pode acontecer para prevenir, né? Um tratamento ou as medidas que a gente pode usar para que a gente evite essas complicações durante a fase do envelhecimento. Ok. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouco, não saia daí. Depois o Jeans está de volta falando sobre acidentes e quedas na terceira idade com o Dr. Rover Franco. Doutor, em relação à diferença entre a queda no idoso e aí a possibilidade de fazer fratura, é relacionada à fraqueza muscular ou à vertigem, como é que a gente pode diferenciar isso? Isso. A vertigem, a labirintite é muito acometida na terceira idade, né? E gerando a maior queda nessa idade. E para a gente entender, o que é a labirintite? Tá. Para quem a vertigem é como se os objetos estivessem em rotação, né? Eu vou levantar, eu estou sentado, me dá um mal-estar, onde os objetos ficam em rotação. A labirintite é como se eu estivesse rodando, né? Como se eu não estivesse bem situado no espaço. E eu tenho sintomas autonômicos, que são sudorese, enjoo, vômitos, tá? A fraqueza muscular, o paciente não tem nenhum desses sintomas. Ele tem muito medo de andar, deslocar, enfim, mas que são fraquezas nas pernas. E para se apoiar quando levanta? Para se apoiar, para sentar, isso, para levantar. E como é que o paciente pode relacionar esse problema da vertigem, da labirintite, com a medicação? Quando ele não tomava, ele não sentia? Ou ele pode começar a sentir e realmente não ser o remédio? Existe? A medicação, na verdade, ele vai bloquear os sintomas, né? Ele vai deprimir o sistema nervoso central para que o paciente não sinta os sintomas, né? Mas, na verdade, ele tem que tratar, tá?
descobrir a causa, o que está levando essa labirintite, tá? E se não tiver nenhum comprometimento no labirinto e no osso temporal, isso é tratável, com fisioterapia, com osteopatia. Aí, à medida que os sintomas aparecem, o ideal então seria procurar o médico para... A labirintite, ela está muito relacionada com os movimentos angulares de cabeça ou andando. Então, o paciente, quando ele senta, dependendo do canal semicircular presente no labirinto, ele vai sentir toda aquela alteração. Se a minha cabeça for mais para trás, ou mais para frente, ou para um lado, ou para o outro, tá? Ele vai sentir, é um sinal característico da labirintite. Através desse exame e de outros, dentro do consultório, a gente vai traçar o tratamento. E existe a possibilidade do idoso cair ou se fraturar, se machucar com a labirintite nesse momento que ele está sentado? Sim, porque realmente ele perde toda a percepção espacial. Ele não tem referência. Então ele pode cair de uma cadeira? Isso. Juntamente com a diminuição da acuidade visual, uma diminuição somatosensorial, que é a diminuição de força e sensibilidade nos pés, vai favorecer ainda mais a queda. E no caso da vertigem, ele fica tonto ou ele sente esses sintomas quando ele levanta, quando ele está em pé ou sentado também? Ele pode sentir quando está andando ou levantando. Tá? A gente encaminha para o médico para saber o que está levando. Se é uma pressão mais baixa, uma hipotensão ortostática, que a gente fala, se é algum medicamento, né, os antidepressivos, os ansiolíticos ou alguns medicamentos para a pressão arterial, pode estar levando isso. Tá? E depois traçar um programa de fortalecimento para esse paciente. Tá? Então a gente controla, a gente encaminha para o médico, a gente vai controlar com a medicação e traçar posteriormente um programa de fortalecimento para as pernas, para o tronco e para o braço. Doutor, em relação à coordenação, existe também a alteração da coordenação, né? Como é que a gente pode entender o que é essa coordenação e por que ela se altera com o envelhecimento? Tá. Então, é uma tríade, né? Ou são um conjunto de fatores que levam à diminuição do equilíbrio e à coordenação. Se eu ando e eu sinto menos, porque a sensibilidade é uma referência. Quando eu ando, eu preciso dessa sensibilidade nos pés, na planta dos pés. Se eu tenho uma diminuição dessa sensibilidade, de força muscular, eu tenho que trabalhar esses parâmetros para me adquirir aí uma boa marcha, um bom equilíbrio e uma boa coordenação. Se eu tenho essa alteração sensorial, muscular, eu vou ter uma postura incorreta. Vou alterar o meu equilíbrio e minha coordenação motora para várias atividades. Então, por exemplo, andando em linha reta, se eu não tenho coordenação, eu saio daquela linha. Ou desequilíbrio, eu saio daquela linha. Ou eu preciso da parede para me encostar, eu preciso, enfim, de vários objetos para me dar referência. Tá? Se a gente for pensar no idoso ativo, que durante o processo, né, da vida fez alguma atividade, estava sempre cuidando dessa parte física, ele vai chegar na terceira idade tendo mais ou menos dificuldades? Isso vai acontecer com ele? Um índice muito baixo, menor que 5%. O idoso que não realiza atividade física, um programa fisioterapêutico, né, de fortalecimento, ele tem uma chance muito maior, a nível de 80%, 70% de chance de cair, a partir dos 65 anos de idade. E aquele idoso que usa a justificativa, por exemplo, de uma artrose no joelho para não fazer nenhum tipo de atividade? Isso. Ele tem alternativas? Essa não seria uma desculpa viável? Seria uma desculpa quando ele não procura uma ajuda especializada. A gente entende que as artroses e as dores crônicas são incapacitantes. Eu não devo prescrever o mesmo exercício para todo paciente idoso. Os pacientes que são mais limitados e com mais dores, eu traço um tratamento dele deitado, por exemplo, na posição supina. Né? O paciente que é mais independente, ele pode fazer uma hidroginástica, ele pode fazer exercícios em pés, ele pode frequentar uma academia, fazer uma bicicleta. Então, mesmo aquele paciente com uma artrose avançada e que provavelmente ainda não
por algum motivo não pode fazer a cirurgia, né, para resolver esse problema, ele tem como fazer algum tipo de atividade. Tem como fazer o tratamento. De se movimentar, de se cuidar. E um programa de fortalecimento. Nesse sentido, então, a busca do profissional adequado é o mais correto a se fazer. Por exemplo, que tipo de paciente ou de pessoa poderia buscar uma academia e que tipo de idoso, nesse caso, poderia buscar a ajuda do fisioterapeuta num tratamento mais individualizado? Sim, a gente orienta esse paciente a estar buscando auxílio médico com o geriatra, né? E posteriormente estar indo a um fisioterapeuta, tá? E aí o fisioterapeuta vai definir esse plano de tratamento. Se ele vai ser encaminhado para academia ou para uma piscina hidroginástica, ou se ele vai ficar na clínica de fisioterapia para fazer esse tratamento, tá? E dentro do que para a gente finalizar esse bloco, o tratamento para esses pacientes ou para esses idosos que têm já um comprometimento, tanto coordenação, equilíbrio ou força, o que o fisioterapeuta, a fisioterapia tem de procedimentos para que a gente fale no próximo bloco para as pessoas? Então a gente vai alongar bastante esse paciente, trabalhar força, não fortalecer só as pernas ou o tronco, mas fortalecer o corpo como um todo. Alongamento bastante dessa região cervical, tá? Insuficiência vértebro-basilar, tá? Uma diminuição circulatória a nível de cérebro, de crânio, provoca os sintomas de vertigens e é confundido com a labirintite. Então alongar, fazer uma varredura que a gente fala nessa região cervical. Trabalhar exercícios de equilíbrio, sentado, em pé, treinos de marcha e aí sim evoluindo para outros exercícios. E, doutor, para aquele idoso que nunca fez atividade, trabalhou a vida inteira, mas nunca fez o exercício especificamente, só para a gente concluir, esse tipo de tratamento, esses procedimentos que são feitos para melhorar essa condição, doem, causam dor, é difícil? Não. Porque às vezes o idoso chega num determinado momento da vida dele e fala, eu já estou tão cansado, eu já fiz tanto na minha vida inteira, ainda vou ficar cansado e ir atrás de um tratamento para sentir dor. Isso. É assim que funciona? Muitas pessoas têm a ideia de que o exercício ele tem que ser pesado, ele tem que ser muito suado, vamos dizer assim, e que dói, mas na verdade isso não acontece. A gente vai contra a dor. Às vezes o paciente já tem uma dor no quadril ou no joelho, que são regiões osteoporóticas ou artrósicas que doem mais, tá? Então não é assim. A gente vai diminuir esse processo inflamatório e a dor para depois iniciar o trabalho de fortalecimento. E sempre fugindo da dor. Ok. Nós vamos falar então dos tratamentos e explicar com detalhes para quem está assistindo. Para que quem está assistindo entenda realmente que é viável e é bom, né? Você viver e envelhecer com saúde. Isso, ok. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já já, não sai daí. Estamos de volta com Depois do Jeans, falando de acidentes e quedas na terceira idade. Doutor, em relação aos tratamentos, então, o que a fisioterapia tem hoje para auxiliar no tratamento e na melhora desses quadros de queda e acidentes que os idosos podem sofrer? Tá. Tanto a fisioterapia quanto a osteopatia pode auxiliar esse paciente. A osteopatia também sendo uma especialidade, né? Dentro. A osteopatia na Europa e nos Estados Unidos é uma especialização médica. Aqui no Brasil é uma especialidade da fisioterapia, tá? Então o estudante ele termina o curso de fisioterapia, o profissional, e depois inicia-se o curso de osteopatia, tá? Então na osteopatia ou na fisioterapia também, a gente vai avaliar o paciente como um todo, tá? Então a gente vai observar o que está levando aquelas alterações. Se são dores, e essas dores levam a um desequilíbrio postural, isso vai repercutir futuramente numa queda, tá? Se é uma alteração de pisada na base, nos pés, né? Se é uma fasciite, um esporão de calcâneo, ou um hálux muito valgo, que são as joanetes, tá? E o idoso ele tem noção de que às vezes aquela dor no pé é a causa do problema dele de desequilíbrio ao andar? Ou não tem. O profissional é que tem que interpretar e buscar? avaliar.
Então, se eu piso mais para dentro, uma perna vai acompanhar essa pisada. E o meu quadril também vai gerar báscula e rotação, gerando, repercutindo todo na coluna e favorecendo também as alterações posturais na coluna. Tá? E que tipo de tratamento que é feito? É com peso, sem peso? Tá. O tratamento inicial ele é manual. Então, através de uma avaliação manual, de técnicas manuais, eu vou avaliar o que está gerando aquelas repercussões. Tá? Se é o problema, se está relacionado com o crânio, então o crânio existe micromovimentos entre as suturas cranianas. Em qualquer alteração craniana, eu vou alterar o labirinto, a região temporal. Se é uma alteração de mastigação, de mordida cruzada, enfim, de boca. Se é a diminuição de acuidade visual, tá? Se é um problema podal, se é uma fraqueza muscular, uma debilidade muscular, se é um problema visceral, tá? Então as vísceras estão relacionadas com o sistema músculo-esquelético facialmente, neurologicamente. Tá? E um exemplo desse tipo de alteração visceral, só para a gente conseguir entender melhor. Isso. Uma alteração de mobilidade no meu rim, pela região que ela fica em frente ao plexo, atrás do plexo lombo-sacro, tá? Isso vai gerar uma debilidade funcional, tanto na parte motora e sensitiva da minha perna direita, isso para o rim direito. Tá? Isso vai repercutir na minha perna direita e favorecendo uma pisada errada. Um problema de fígado pode estar relacionado com a dor no ombro direito. Tá? Mesma coisa o estômago com o ombro esquerdo. Então isso tudo é investigado e tratável na clínica de osteopatia, no consultório de osteopatia. Ai, que legal. Em relação a essa parte da fraqueza muscular, é perceptível depois desse tratamento que a força muscular volta e que o idoso realmente começa a não precisar se apoiar para andar, tem mais firmeza para fazer as suas atividades diárias? Assim como a força e a flexibilidade articular e muscular melhoram, a condição de amplitude, né? A gente observa, o paciente não conseguia levar as mãos no joelho e a partir de um trabalho desses, ele consegue ir mais embaixo ou ir mais atrás, fazer os movimentos de rotação, ter mais mobilidade para andar e com isso eu vou ter mais forças. Eu vou aumentar a amplitude do meu passo, da minha passada, vou aumentar a velocidade da minha marcha. Isso futuramente evita grandes riscos de queda e fraturas. Além da melhora da qualidade de vida, que é evidente, né? Porque o idoso começa a se movimentar com mais segurança e melhor, existe uma sensação de que ele está rejuvenescendo ou que ele está tendo aquela condição que às vezes na juventude ele tinha de movimentar, de fazer tudo com mais facilidade? Sim. Eles relatam isso? E eles tiram principalmente o medo, né? Porque os idosos muitas vezes não realizam suas funções, não saem de casa ou não vão para a academia por medo, receio de cair ou de não dar certo um trabalho de fortalecimento. Tá? E qual que é o tempo? Um tempo mínimo, levando em consideração que cada um responde de um jeito, né? Para determinado tratamento, para que ele consiga se sentir melhor e perceber que já está mais seguro para andar e para se movimentar. O tempo de terapia seria 50 minutos, 1 hora. O tempo de tratamento seria em torno de 4, 5 sessões. E isso, em quantas semanas ele poderia perceber esse benefício? A partir de 3 semanas... Já começa a aparecer. Sim, 21 dias, 30 dias. Sim. É melhor para o idoso, quando ele está mais firme, né, com mais segurança para andar, a vida dele melhor, é melhor para ele socialmente? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco para que as pessoas se motivassem a buscar, né, esse tratamento e entender se o idoso que está em casa ou até mesmo quem está nos assistindo que tem esse problema, para que ele se conscientize que a vida dele vai melhorar. Né? Isso. Qualquer atividade física que ele realize, ele vai se beneficiar. Então, como a gente disse anteriormente, não é uma atividade que me leva à exaustão, né? Cada um gosta de um tipo de atividade. Uns gostam de caminhar numa praça, né? Outros já não têm essa condição. Pode fazer umas sessões de fisioterapia ou de osteopatia, tá? Para aliviar essas dores e melhorar as suas condições musculares. Outros pacientes conseguem ir
para os clubes, enfim, hidroginástica. E isso, futuramente, vai melhorar a sua interação social, né? As pessoas a trabalharem, né? Diminuir o risco de quedas. E de uma forma geral, então, doutor, o que pode ser feito, além da busca do tratamento para quem apresenta o problema, dentro de casa, para que a qualidade de vida melhore e para que esse idoso tenha mais vitalidade para realizar suas atividades? Tá. Então, e segurança, né, que é o principal. Muitos idosos, pessoas, acumulam vários objetos em casa, mobiliários, né? Então, evitar muita mobília, evitar tapetes, ambientes escuros, a cama não ser muito alta do solo, porque quando o paciente levanta, senta, ele não apoia os pés no chão. E esse não apoiar diminui uma referência para ele. Então, quando nós apoiamos esse pé, fica mais fácil para a gente levantar. Tá? Corrimões no banheiro ou assento sanitário. Tá? O dormir de meia, porque isso também às vezes acontece, né? Sim. Aquele idoso que sente mais frio no pé. Ou que usa chinelos ou tamancos, né? É arriscado também as quedas, os que usam chinelos e tamancos. O ideal é usar o sapato mais fechado. Então, tudo que a gente conversou, se for colocado em prática e esses cuidados sendo tomados, vai contribuir para uma melhora. Contribuímos muito na qualidade de vida e evitar quedas e fraturas. Tem algum recado que o senhor gostaria de dar para essas pessoas que nos assistem e que estão vendo, né, se encontrando no que foi colocado aqui? Sim, o recado é que essas pessoas não se conformem com as dores, né? As dores não fazem parte dessas pessoas, né? Não é porque envelheceu que tem que sentir dor, né? Tá? E tem tratamento, tem controle, procura uma ajuda especializada, vão ao médico, vão ao fisioterapeuta, tá? E realiza a atividade física. Que é o essencial. É essencial. Né? Doutor, obrigada pela participação e por tudo que foi colocado aqui pra gente. Obrigado, obrigado. O Depois do Jeans fica por aqui, semana que vem tem mais. Até lá.